Olá pessoal, Ideias Radicais vindo aqui da LibertyCon e eu queria fazer uma série de leituras, recomendações de leitura para vocês, são todos livros do Instituto Mises e dar uma explicada para vocês quais são os livros, por que é importante ler eles e tudo mais. Então vamos lá, primeiro, Democracia, o Deus que Falhou, do Hans Hermann Hoppe, meio autoexplicativo, porque democracia não funciona, defendendo o libertarianismo, livro excelente, leitura extremamente recomendada. Eu vou fazer uma leitura comentada dele nas próximas semanas, provavelmente, mas vocês deveriam ler ele. E todos estão à venda no Instituto Mises. Eu vou colocar os links para vocês irem atrás disso aqui, não se preocupem. E os preços vão estar um pouco diferentes, porque esse aqui é o preço que está aqui no LibertyCon, pode estar um pouquinho diferente. Mas enfim, Democracia, o Deus que Falhou, Hans Hermann Hoppe, livro extremamente bom agora para esse momento, para você entender porque que democracia é uma utopia. Segundo, Rafael, eu quero investir em Bitcoin, o que eu faço? Compre esse livro. Esse aqui é o seu primeiro investimento em Bitcoin. Bitcoin é moeda na era digital, do Fernando Ulrich. E é um livro, assim, honestamente, não é nada muito complexo e vai te ajudar a entender o básico que você precisa saber sobre Bitcoin. Porque qual é a primeira regra sobre investimento? Quem já é do canal sabe, não investe naquilo que você não conhece. Então tá, próximo livro. Por que propriedade intelectual não existe? É do Stefan Kinsella, Contra a Propriedade Intelectual, também outro livro simplesinho, barato, super recomendado, muita gente não entende isso, defende propriedade intelectual, tem que começar a sacar isso aqui, como eu falei, uma leitura facilzinha. Outro livro também que eu julgo assim, basicão, Educação Livre e Obrigatória, do Murray Rothbard, que ele conta basicamente a história, também outro livro relativamente rápido, né? Eu comecei pelos mais leves, claro, eu comecei pelo Hoppe porque é o mais importante, mas algumas leituras simples que vocês conseguem pegar agora. E o Educação Livre e Obrigatória é a história da escolarização, como o Estado usa a escola para fazer controle de pensamento, é muito importante. E daí, é claro, né? O Ação Humana do Mises. Como não tem o Homem, Economia e Estado, eu acho o Homem, Economia e Estado melhor, porque ele é mais didático, ele é mais simples, mais fácil de entender para o público leigo. Mas como a gente não tem ele em português, o Ação Humana, é claro, é o livro básico de economia básico. Vai explicar basicamente o que você precisa saber sobre economia. Claro, tem muitas outras coisas, mas, cara, se você ler esse livro aqui, mano, você basicamente está feito em um monte de coisa. E, sim, é uma leitura pesada, mas, cara, né, tem tudo aqui. E um corolário dele, que você deveria ler logo depois dele, é O Governo e Mercado, do Murray Rothbard. O Murray Rothbard, na verdade, escreveu O Homem, Economia e Estado como uma versão didática do Ação Humana, e adicionou uma outra leitura depois, né, adicionou alguns capítulos que tá como o Governo e Mercado. Então você deveria ler esse livro como se ele fosse capítulos extras do Ação Humana, porque eles são capítulos extras do Homem, Economia e Estado, que é basicamente a escritura comentada, digamos assim, do Ação Humana. Então leia os dois em série, né, como se fosse um livro só, né, porque já não estava bom o suficiente, né. Acontece que muita gente de economia lê esse, mas não entende esse aqui para você entender que Estado não serve para nada. A Bela Anarquia tem uma orelha escrita por um babaca aqui qualquer que eu nunca ouvi falar. Cadê que babaca que escreveu uma orelha aqui pro livro? Tem um idiota aqui que escreveu umas porcaria. Mas o livro A Bela Anarquia, do Jeffrey Tucker, para fazer com que o anarcapitalismo pareça lindo e maravilhoso. Parece um livro longo, mas é uma série de artigos. Vamos ver se eu consigo abrir o índice com uma mão. É uma série de artigos dele. Então são coisas assim. Ele é muito bom e muito fácil de ler, por isso que eu, inclusive, comparei ele como um bardo do capitalismo. É basicamente isso, ele faz isso ser divertido. A Bela Anarquia é um livro excelente de se ler. História do liberalismo brasileiro. Autoexplicativo, né? Convenhamos, não é nada muito terrivelmente grande a história do pensamento liberal brasileiro, a gente precisa ter isso muito mais feito. Outra coisa, História do Pensamento Econômico, dos proto-austríacos a Menger. Menger, fundador da escola austríaca, claro, então isso leva todos os pensadores econômicos antes dele, que estavam falando coisas certas, e que levaram ao pensamento austríaco. Então aqui você vai ter uma galerinha bem... começando lá, Escola de Salamanca, é muito bom isso aqui, e então um contexto muito bom, Turgot, Gatinho, Cantillon, tá, um monte de pensadores esquecidos pra caramba, Bastiat, Sé, sim, um monte de gente interessante aqui e, claro, chega no Karl Menger. Livro excelente, recomendo pra caramba. E, finalmente,
O próprio Jesus Huerta de Soto, que escreveu esse livro, disse que o livro não deveria ser socialismo, cálculo econômico e função empresarial. Ele deveria ser Estado, o governo, cálculo econômico e função empresarial. Porque ele explica basicamente por que o socialismo não consegue funcionar, mas a explicação é igualmente válida para Estado. Se você entende o argumento dele, você entende por que economicamente é impossível que o Estado funcione. Leitura extremamente recomendada. Soto é um pouco mais pesado, né? Mises é um pouco mais difícil, mas também é um pouco mais antigo. Soto é um autor recente, ainda tá vivo, um excelente autor. Ele escreve um pouco mais pesado, então vai ser uma leitura um pouquinho mais pesada no começo, eu acho, mas, bom, é uma leitura também extremamente importante se você quer discutir Estado e economia. Então aí você pode vender o seu rim esquerdo e comprar todos esses livros e ser um ANCAP feliz. Tchau, tchau.